Ô Valdir, quando você chega no seminário, né, e se depara com a teologia liberal, você enfrenta assim, um choque, você passa por uma crise, assim, ou essa teologia já era a que dominava a sua experiência eclesiástica? Como que era a sua cultura luterana antes de entrar no seminário? Eu acho, Júlio, quando a gente fala dessa cultura luterana, ela é uma cultura muito marcada pelos valores, digamos, nominais, tradicionais, religiosa, né? Então, como eu disse lá no início, sendo uma igreja de imigração, os descendentes alemães trouxeram essa igreja com ela, né? Com eles, aliás. E daí, então, você mantém. Então, ela é muito uma cultura religiosa de manutenção. Uhum. Quando eu falei antes que eu sou filho do pietismo, o pietismo é um movimento de renovação. O pietismo é um movimento que surgiu na Alemanha já como uma perspectiva de renovação e crítica ao luteranismo ortodoxo, né? Quer dizer, quando a gente fala ortodoxo, é quase que um luteranismo engessado. E o pietismo diz, não, nós precisamos mais do que uma fé cristã engessada, nós precisamos de uma vivência, de uma experiência, nós precisamos sentir, nós precisamos de uma outra relação com as escrituras. Então, eu tenho, na minha origem, esse pietismo, né? Esse pietismo que afirma a importância da conversão, que afirma a importância de uma relação viva com Jesus, que enfatiza a oração, a evangelização, né? A teologia liberal, ela é uma teologia crítica, né? Ela é uma teologia crítica desse pietismo. E também ela é uma teologia crítica a esse conservadorismo cultural, mesmo que ele se adapta a ela, né? Mas, Júlio, aí a gente entra em mais de um aspecto, né? Quando eu entrei na faculdade de teologia, também tinha essa coisa assim dos estudantes mais velhos, né? Que eles diziam, agora vem esses crentes novatos, essa gurizada, né? Então, os estudantes mais velhos tinham, assim, alguns deles, eles se imbuíam da missão de avacalhar a fé infantil dos recém-chegados, né? Então, era um negócio meio tenso, essa relação, né? Porque a gente era identificado como crente de fé infantil, que não iria resistir o embate com essa teologia mais crítica e com essa teologia científico-liberal, iluminista, né? Que vinha muito da Alemanha. E a gente, com um pano de fundo mais pietista, tinha falta de instrumentalidade, de relacionalidade com essa teologia. Então, ficava uma espécie de um abismo, né? Ficava uma espécie de abismo. Para mim, pessoalmente, a ABU me ajudou nesse abismo, justamente nesse abismo. Você temeu perder a fé nesse período? Você se sentiu ameaçado? Você falou que a ABU te ajudou, né? Eu já ouvi muita gente que encontrou na ABU, né, a salvação para não perder a fé, né? Você é mais um caso desses? A gente tinha uma turminha na faculdade de teologia que justamente tinha a missão de tentar segurar um ao outro, para não cair na fé, né? Então, eu acho que essa turminha... E até tem uma história interessante, Júlio, se histórias interessam, né? A gente era um grupinho de alunos lá na faculdade de teologia que tinha os seus momentos de oração, os seus momentos de estudo bíblico, que depois era chamado mais tarde grupo de comunhão, né? E nós tivemos um pastor que era o meu mentor espiritual, ele veio visitar a gente, ele era alemão, da Alemanha mesmo, né? E ele disse, olha, mas na Alemanha tem um movimento que ajuda estudantes, trabalha com estudantes, eu tenho o endereço deles. E ele passou o endereço, a gente escreveu para eles,
da Alemanha, e disse: olha, nós somos aqui um grupinho de alunos de teologia em São Leopoldo, somos crente, tá? Vocês têm como ajudar a gente? E eles responderam e disseram: olha, mas no Brasil existe esse movimento ao qual a gente pertence, existe também no Brasil. Ele se chama Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Aqui está o endereço deles. Aí nós escrevemos para eles. E eles vieram a São Leopoldo para conhecer a gente, para abraçar a gente. E aí começou essa caminhada com essa Aliança Bíblica Universitária do Brasil.